Mas enfim, pessoal, vim falar aqui sobre a questão do discernimento, né? De como discernir a palavra. E o discernimento, né? A palavra em si, né? Já traz para a gente assim, um significado. A gente já entende que discernir é quando você olha e analisa o que é o certo, o que é o errado, o que devo fazer, o que não devo fazer, tipo, vou ser flamenguista ou vou ser flamenguista, e é claro, vou ser flamenguista, entendeu? É discernir essas coisas da melhor forma possível. Ih, gente, só aí, cara. Mas é muito difícil assim falar de como discernir a palavra, né? Mas talvez a gente possa apontar alguns caminhos, né, que ajude a discernir a palavra, né? E se a gente pegar o catecismo, né, nas leis naturais, nas leis evangélicas, nós vamos ver que desde lá atrás Deus já nos dá uma consciência, já nos dá a oportunidade de saber discernir o certo e o errado, né?
E depois, quando a gente recebe o sacramento do batismo, nós temos o Espírito Santo, e depois com a crisma, na confirmação, e aí a gente pode temos com nós o dom do Espírito, né, para também nos ajudar nesse discernimento. Né? Essa palestra, esse tema surgiu de um diálogo do Papa Francisco com alguns jovens em 2018, né? Quando ele aponta sobre o discernimento, sobre a oração, sobre discernir, né? E aí outra parte eu deixo para depois. E pensando, rezando, assim, como que a gente pode talvez fazer para discernir a palavra de Deus, né? E pensando, eu falei assim, cara, a primeira coisa que precisamos fazer, e acredito que a maioria dos jovens o faça, né? Mas silenciar, porque vivemos num mundo moderno, numa correria danada, né? Eu tenho lá uns amigos meus, eu sou do grupo, e Gabi também é desse grupo, do áudio longo, né? E eu tenho uns amigos que às vezes eu mando, essa semana minha filhada falou assim, cara, obrigado por você mandar um áudio de 6 minutos partido em 3 de 2. Você não me agradeceu por isso. Eu falei, eu fiz o possível para mandar para você dessa forma, porque eu sei que 6 minutos você não olharia. E na maioria das vezes, eu sei que os meus amigos lá no trabalho, eles fazem isso também, eles botam uma velocidade 2, cara. E cara, pelo amor de Deus, eu não consigo prestar atenção em nada do que está na velocidade 2. Eu não sei se vocês conseguem, cara, vocês conseguem, vocês são eleitos. E aí eu não consigo. E às vezes, eu quero falar, e às vezes a gente passa uma mensagem importante, uma mensagem que passa despercebido, porque a gente quer andar de acordo com o mundo. Eu entendo que a onda do mundo agora é ser pragmático, né? Em todas as circunstâncias. Só que há circunstâncias que nós precisamos parar. Como eu falei, eu estava atento ao grupo do setor, tinha muitos jovens falando assim, cara, eu não tenho final de semana, eu estou esperando sair do setor para eu ter um final de semana. Alguém já tem um compromisso de tal final de semana que outra pessoa, no feriado dia 1º de maio, já tem alguém que já tem compromisso que não consegue parar. Por quê? Porque está na correria do mundo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, depois que vocês saírem do setor, né? Eu estou 3 finais de semana direto fora de casa, indo em encontros e reunião com os jovens. E no próximo final de semana novamente. Então não sei se de repente sair do setor vai resolver essa questão aí, né? Tem aquela jovem ali, que ela sempre está olhando ali, vindo ali junto com a Marcela, né, Marcela? Mas enfim, há situações que nós precisamos parar. E a situação para conversar com Deus não tem como fazer na correria do dia a dia. É preciso parar, é preciso silenciar, é preciso escutar o que Deus está falando. Vocês escutaram sobre a importância de escutar a palavra de Deus, né? E a oração, para escutar a palavra de Deus, o discernimento parte da oração, né? E a oração é aquele movimento perfeito, onde você fala, Deus te responde e você põe em prática. E não é possível fazer isso escutando as vozes do mundo. Nós sabemos a correria, ônibus, lugar. Eu estava conversando durante a semana com o Diogo, eu estava na rodoviária falando com o Diogo, passou uma moto, não dá para falar que dá para disputar com a moto, que os caras cortam o cano de descarga, né? E assim, na correria de Diogo me respondendo, desculpa, eu estou entrando no carro, não sei o que lá. Então assim, e quando a gente não silencia, quando a gente não dialoga com Deus, a gente acaba incorrendo num problema de não escutá-lo direito, ou de não escutá-lo mesmo. E há 2 caminhos, que acaba sendo perigoso. O primeiro, para que a gente faça o discernimento, para vocês que são jovens, que são líderes católicos, existe um tripé, que é o magistério, a tradição e as escrituras. Não há como um líder católico, um jovem católico,
fazer qualquer discernimento sem esse tripé, sem estar ligado à igreja. Precisamos fazer o discernimento à luz da igreja. E por isso que precisamos parar, discernir, rezar, escutar as Escrituras, escutar, aprender sobre a nossa igreja, sobre a tradição, sobre o magistério. E o magistério que eu falo são os documentos, é o catecismo, é as exortações, porque infelizmente nós temos pelo mundo muitas lideranças que de fato cometem algumas heresias, né? Então, quando eu falo do magistério, eu falo dos documentos, porque a igreja guarda tudo ali. A igreja tem a resposta para tudo que você queira perguntar. Talvez você não queira aceitar a resposta, mas a igreja ela tem a resposta para as suas perguntas. E aí, eu lembrava que, de fato, eu falei, cara, eu não posso fazer nenhum discernimento, não posso discernir a palavra longe desse tripé, longe do magistério, longe das escrituras, longe da tradição. E aí eu fui ler a exortação apostólica de Bento XVI, Verbo Domini, e ele vai em determinado momento falar das escrituras. Ele fala também em determinado momento da fé e da razão. E aí ele fala dos perigos que é você ver as escrituras como algo ultrapassado, ou ver as escrituras como algo secularizado. Então, por isso que, para nós, a importância de ter esse tripé, de ter o magistério conosco, de ter as tradições e de ter as escrituras. Porque a gente podemos incorrer num erro de fazer o discernimento a nossa vontade e o nosso querer. Não quero falar mal dos nossos irmãos evangélicos, mas muitas vezes, e eu conheço muitos, não estou falando porque eu estou vendo vídeo, não, dos meus amigos, né? Muitas vezes vão conversar comigo, um amigo falou uma vez assim para mim, e eles usam muito isso, né? Meus amigos usam muito, né? Maldito homem que confia no homem. Não sei se vocês já escutaram isso, mas ele sempre fala direcionado para mim, para eu, para com você, o maldito Rafael que confia no Ezequiel. E de fato, o maldito Rafael que confia no Ezequiel. Porque Ezequiel, apesar de ser um grande sabedor das Escrituras, toda vez que ele vai falar, ele é um cara que tem um grande conhecimento, isso é bonito. Não estou aqui de nenhuma maneira não. Mas o conhecimento das Escrituras por si só não vale de nada. Porque o encardido conhece as Escrituras. Inclusive ele tentou Jesus. E Jesus teve discernimento. De discernimento, falou, não, cala-te. Então, só conhecer a Escritura não basta. Aí ele falava comigo assim, maldito homem que confia no homem. Eu falei, mais do que isso, maldito Rafael que confia no Rafael. Porque se eu confiar só em mim, eu estou fadado ao fracasso. Porque eu sou um Zé Ninguém. Sou um Zé Ninguém. E é esse o conselho que eu dou. Muitas vezes, quando a gente faz um discernimento, entre aspas, longe desse tripé, nós corremos no erro de muitas vezes fazer a nossa vontade. Veja Eva. Eva estava lá, Gênesis, né? Eva estava lá, a serpente falou com ela: ei, come essa maçã, mano. Eu sou gordinho, mas se fosse comigo, provavelmente eu fazia a mesma coisa. Eu gosto de comer, cara. Eu gosto de comer. Provavelmente eu faria a mesma coisa. Ele falou: não, come essa maçã. E apesar de Eva já ter escutado de Deus que ela não poderia comer do fruto daquela árvore, ela não soube discernir que o maligno estava na serpente. E aí ela comeu da maçã. E aí, pecado original. Então veja, para vocês líderes, a importância do discernir, a importância do rezar. Nós estamos aqui é porque nós temos um papel muito importante, nós temos uma missão. E se nós não pormos em prática a nossa missão, infelizmente, muitas almas não conhecerão a Deus, porque muitas pessoas não chegarão a vir aqui na capela, não chegarão a vir a dom de Deus, não chegarão a vir a Santa Missa para poder escutar de Deus. Dependerá de vocês, como depende de mim.
E quando a gente faz um discernimento à nossa vontade, nós estamos fadados ao fracasso, o fracasso da nossa missão. E automaticamente, muitos jovens não encontrarão a Deus através da nossa missão. Você não precisa saber que os jovens encontraram a Deus através da sua missão, mas você precisa viver bem a sua missão. Se você viver bem a sua missão, muitas pessoas encontrarão a Deus pelo simples fato da sua vivência. E quando a gente faz um discernimento a partir de nós corremos o risco de relativizar tudo, que é o que o Bento XVI, que eu acredito que será doutor da igreja, falava para a gente muitas vezes. O problema da relativização, quando eu começo a fazer um discernimento a partir de mim, eu começo muitas vezes a escolher coisas a partir da minha vontade. Ah, Senhor, eis-me aqui, mas eu não vou hoje não, Senhor. Ah, Ele não quer. E se a gente pegar e analisar, esses últimos finais de semana, teve a vigília do vicariato rural. E o que se escutou na reunião foi das dificuldades que foi passar uma noite inteira acordado. As lutas que foram passar a noite inteira acordado. Por quê? Porque o mundo não para para que a gente viva o Evangelho, para que a gente viva. Não, o mundo está em movimento. Então, todas as vezes que a gente vai fazer a nossa missão, a gente renuncia a muita coisa. Renuncia o nosso sossego, renuncia a nossa tranquilidade, renuncia a dormir na nossa cama confortável. E muitos dos jovens estavam falando disso, do cansaço que foi, da vontade que estava de dormir. Mas mesmo assim, eles não deixaram de fazer a missão. Por outro lado, provavelmente teve muitos outros jovens que deixaram de ir. Por quê? Porque ele queria dormir mais um pouco. E aí perdeu as oportunidades de Deus. E nós não podemos perder as oportunidades de Deus. Voltando a falar da relativização, todas as vezes que a gente relativiza o Evangelho, todas as vezes que a gente relativiza as coisas, o absoluto se perde. Porque tudo é relativo. Ezequiel? Tudo é relativo. E se tudo é relativo, se há várias verdades, não há um absoluto. E qual é o absoluto da tua vida? Jesus. Ele é o absoluto da nossa vida. Por isso, Papa Bento XVI dizia: tome cuidado com a relativização, é um dos perigos da modernidade. E todas as vezes que, e perdão por ser repetitivo, de falar discernimento, mas todas as vezes que a gente faz a partir de nós, todas as vezes que a gente faz um discernimento sem esse tripé, o magistério, a tradição, as escrituras, nós estamos incorrendo no risco de relativizar tudo, nós estamos incorrendo no risco de não chegar aos jovens, e nós provavelmente iremos fracassar, porque, como foi dito, como eu disse, nós não somos nada. Volto a dizer da exortação de Bento XVI, e ele diz bem claramente: cuidado com a forma com que você vê as Escrituras. Eu tenho um amigo que tira muitas dúvidas comigo, e ele gosta de ficar me perguntando as coisas, só que uma coisa que ele não entende quando eu explico a ele, é porque todas as vezes, ele é evangélico afastado, mas todas as vezes que eu pergunto a ele, que ele me pergunta, eu respondo, ele corre lá na Bíblia dele, mas isso aqui não está na Bíblia, aí me pergunta novamente, parece que ele está querendo até me confrontar, né? Para saber, ou para me tirar do meu lugar, enfim. Mas o que eu sempre falo para ele é o seguinte: eu vivo da minha fé, eu vivo do magistério, eu vivo também da tradição. Antes de ter os livros aqui, bonitinho, não existia a tradição, não existia isso tudo. E por isso que vocês também precisam estar amparados a isso, porque vocês também não sabem o que vai encontrar. Por isso que eu disse que é muito difícil
difícil eu falar, discernir a palavra de Deus. Como eu vou chegar para esses jovens e falar, como você tem que discernir a palavra de Deus? O que eu posso dizer para vocês é que vocês não podem estar afastados da igreja. No sentido de, quando você for discernir, você não pode estar afastado do tripé. E mais do que isso, vocês precisam silenciar. São João da Cruz dizia que nós temos 3 espíritos dentro de nós. Isso eu me recordo. Acho que o mundo, o demônio e a carne. Por isso que nós precisamos estar unidos a Deus. Porque nós, por nós mesmos, provavelmente faremos as nossas escolhas. Nós, por nós mesmos, provavelmente escolheremos o mais confortável possível. E se eu posso também ajudá-los num caminho, nada melhor do que no seu discernimento, na sua oração, no seu silêncio, mas também a contemplação, a adoração, a Santa Missa, a direção espiritual com o seu sacerdote, com o seu assessor, provavelmente nos ajudará muito no discernimento, com o devido cuidado. Eu também acabei de falar aqui que há muitas autoridades, como também há muitos leigos, que cometem muitas heresias, e por isso também precisamos tomar esse devido cuidado de com quem nós iremos fazer a nossa direção espiritual. E a importância do discernimento, em Mateus 16, Pedro diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus glorificou a Deus, porque ele entendeu que aquilo dali não poderia ter sido a Marcela. Como assim? Vi você varrendo aqui ontem, aí não poderia ter sido a Marcela a ter falado isso para Pedro, nem o Ezequiel, apesar de ser um bom conhecedor das Escrituras, mas sim Deus. E aí por isso ele glorificou a Deus. Jesus conseguiu discernir isso. Mas em Mateus 16, 22, Pedro dá a louca nele quando Jesus fala assim: mano, eu vou morrer, mano, na cruz, irão me matar e tal. E Pedro dizia que não deixaria isso acontecer e tal. E Jesus repudia Pedro, porque ele entendeu que foi uma artimanha do mal, uma artimanha do maligno, no plano da salvação, no plano da salvação de Pedro, no plano da nossa salvação. Vocês são lideranças jovens. E da mesma forma que vocês têm o Espírito Santo junto com vocês, a igreja junto com vocês, o maligno também atenta contra vocês, atenta contra a vida de vocês, porque ele sabe que o jovem é capaz de pôr fogo no mundo, um fogo santo. Por isso que é importante estar fazendo esse discernimento segundo esse tripé. E por isso que é importante vocês adorarem ao Senhor, confissão, Santa Missa, direção espiritual. Eva fez uma escolha que poderia ter posto tudo a perder. Por outro lado, a nova Eva, Maria, nossa mãe, Mãe de Deus, intercessora, toda santa, soube discernir a vontade de Deus. E depois de discernir a vontade de Deus, pôs em prática.
que ela possa ser um exemplo para nós. E aí eu peço ao meu amigo para me ajudar. Que ela possa ser um grande exemplo para nós, daquela que soube escutar, daquela que sofreu na alma o que Jesus sofreu na cruz, daquela que soube silenciar, daquela que não abandonou a Cristo. Que ela nos ajude e interceda por nós, porque haverão muitas tentações, haverão muitas coisas, mas a pergunta que você deve fazer a você mesmo é: se aconteceu o que Bento 16 disser, mesmo que a igreja volte aos 12 discípulos, você seria um? Se nós depositarmos a nossa vida, a nossa esperança em nós mesmos, nós não seremos um deles. Queria pedir que vocês ficassem de pé, para que a gente pudesse rezar um pouco, porque o discernir a palavra de Deus está no movimento de falar com Deus, escutar o que Ele tem a falar, mas escutar com a nossa alma reta nele. Discernir a palavra de Deus é preciso de um conjunto de vivência, de adoração, de confissão, de Santa Missa. Então não sei como que está vocês, como que está a vida de cada um de vocês, mas eu sei que nós poderemos começar agora. O discernimento parte da oração. É o que nós faremos agora. Senhor, entrega com juventude. Eu entrego os teus jovens que aqui estão, Senhor.